O mundo está carente. O que nos falta são atitudes verdadeiras. E a verdade se encontra em atitudes baseadas no amor. Pois o amor é a raiz do cuidar e do servir. Se amar é uma decisão, então você está a um passo de levar o cuidado a quem precisa e servir a quem necessita. Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nesse culto abençoado de domingo de primícias, vamos orar ao Senhor. Coloque de pé no seu lugar, você em casa, está nos assistindo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, te damos graças, Pai, por esse privilégio nessa noite de poder chegar diante do Senhor para glorificar o teu santo nome, bendizer e exaltar o seu Deus Todo-Poderoso, Pai. Que tenhamos um tempo precioso nessa noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos
pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Seja exaltado, Senhor. Santo é teu nome, Deus Todo-Poderoso. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Seja exaltado, Senhor. Glorificado é o teu nome, Todo-Poderoso Deus. Te exaltamos, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Te glorificamos, Pai Todo-Poderoso. Seja exaltado, Senhor. Santo, santo, santo és, Todo-Poderoso Deus. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com seu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com seu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me,
cura-me, cura-me, unge-me, toca-me, toca, e vem sobre mim com seu manto, reina em mim com sua glória, pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, e vem sobre mim com seu manto, reina em mim com sua glória, pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, e vem sobre mim com seu manto, reina em mim com sua glória, pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, e vem sobre mim com seu manto, reina em mim com sua glória, pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, 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 Senhor, seja glorificado todo poderoso Deus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Meus queridos, paz seja convosco. Uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando conosco, que na verdade não estão assistindo a esse momento de culto, mas estão participando conosco deste momento de culto tão especial. Nessa hora nós vamos fazer a consagração dos dízimos e das ofertas. Lembrando para cada um de vocês que a nossa fidelidade, ela é em primeiro lugar ao Senhor. E quando nós somos fiéis a Deus, nós somos fiéis ao Senhor, com toda certeza a provisão de Deus estará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que está debaixo das nossas mãos, e isso tudo debaixo da graça desse nosso Deus tão maravilhoso e tão tremendo. Algo que nós precisamos refletir: será que nós temos algum motivo para não ser fiéis ao Senhor? Será que nós não podemos acreditar nas promessas de Deus? É claro que nós podemos crer nas promessas de Deus, nós podemos confiar no Senhor. Então nós temos todos os motivos para sermos fiéis, porque quem nos prometeu não é o homem, não é a igreja, mas é o próprio Deus quem nos prometeu que Ele iria, debaixo da nossa fidelidade em devolver aquilo que é dele, os dízimos e as ofertas, que Ele, Deus, iria repreender o devorador, abrir as janelas do céu e derramar sobre nós uma bênção tal, e que dessa bênção ainda viria uma maior abastança. É assim que o nosso Deus age, e Ele precisa que nós exerçamos a nossa fé, crendo, confiando, mas também agindo em nome de Jesus. Você pode
fazer um depósito, uma transferência. Você pode usar o número do nosso Pix e fazer também um Pix, entregando, devolvendo um dízimo e oferta. E quando você fizer isso, você pode mandar um WhatsApp aqui para a nossa igreja, para o telefone, inclusive do nosso administrador, o pastor Leri. Você pode mandar, mostrando que foi você que devolveu o dízimo, que foi você que entregou aquela determinada oferta, para que a gente localize isso, saiba a origem. E também você pode, se quiser, imprimir um comprovante, colocar dentro do envelope e trazer aqui no horário de culto, em um dos 5 cultos do domingo, ou durante a semana, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Você pode vir até o altar, colocar o comprovante dentro do envelope e fazer a sua consagração, colocar o envelope dentro do gasofilácio e fazer a sua consagração do dízimo, da oferta missionária, na presença do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por cada filho do Senhor, que tem se mantido fiel ao Senhor, que crê na promessa do Senhor, que acredita na promessa do Senhor e que tem um relacionamento pessoal contigo, Pai, e que não abre mão de devolver aquilo que lhe pertence. Eu peço agora, meu Deus, que o Senhor multiplique a semente que está nas mãos deste que semeia. Eu peço, meu Deus, que não lhes falte absolutamente nada, que eles tenham em abundância no poder do nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que os seus sonhos sejam realizados e que eles vivam e experimentem o melhor do Senhor aqui nesta terra, em nome de Jesus. Eu declaro consagrado dízimos, ofertas e ofertas missionárias em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje é 3º domingo do mês, domingo de missões, domingo de primícias, e nós temos um tema: Deus em primeiro lugar. Mas como eu disse para vocês na semana passada, que foi ceia, domingo passado, hoje eu faria uma pregação em homenagem à comemoração do Dia das Mães, dada a importância desse dia, dada a importância de cada uma das queridas mamães, vovós, que nós temos aqui nesta igreja. E o título desta mensagem é Amor de Mãe. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco, muito. E eu gostaria que você abrisse o texto da palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15 e no versículo 16. Está escrito assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Senhor nosso Deus, esta é sua santa palavra. Fala conosco agora no poder do nome de Jesus, porque nos importa tão somente ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O amor, ele é inexplicável. Nós vamos, nesta noite, neste culto, tentar entender um pouco do amor, refletindo sobre o tema ser mãe. Nesse texto que nós lemos, o próprio Deus, para demonstrar a intensidade do seu amor pelo seu povo Israel, ele faz um comparativo com uma mãe. Quando ele diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho, ele está dizendo, pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ele faz essa pergunta. E o próprio Deus continua dizendo, mas, ainda que se esquecesse, mas, se isso fosse possível, ainda que se esquecesse, Deus está dizendo, eu todavia não me esquecerei de ti. Qualquer um de nós aqui, se perguntarmos para uma mamãe, se ela pode se esquecer do seu filho que cria, do filho que foi gerado e que saiu do seu ventre, eu tenho certeza que todas as mamães iriam responder, eu não posso
me esquecer do meu filho. Eu não posso me esquecer da minha filha. Por quê? Olha, nós pais somos interessantes nesse sentido. Nós entramos com a semente, nós doamos a semente, mas o filho é gerado dentro da mãe. A mãe, ela sente o bebê dentro dela. O pai vai ser convidado para poder escutar, no sentido de dizer assim: olha aqui, está chutando, né? Veja aqui para ver algum movimento, alguma coisa nesse sentido. Mas o pai não tem a mesma sensação. Nós pais jamais saberemos o que é ter um ser vivo, um ser humano, à imagem e semelhança de Deus, sendo gerado dentro de nós. Nós jamais vamos conceber o que significa isso, esse elo de ligação. Nós jamais vamos entender o que é a mentalidade, um ser sendo formado, a imagem e semelhança de Deus, no ventre de uma mãe, no ventre de uma mulher. A mulher, ela é extremamente especial. E eu digo, olha, Deus, quando fez a mulher, Ele fez muito melhor do que quando nos fez a nós homens. A mulher é muito especial. Sem a mulher, nós não teríamos o invólucro, o recipiente, a casa. Nós não teríamos o caminho para poder chegar aos filhos. Todos nós nascemos de uma mulher. Todos nós nascemos de um ventre. É por isso que Satanás quer tanto deturpar a família, tanto deturpar o casamento. É por isso que Satanás quer tanto deturpar a mulher, fazer da mulher como se fosse um objeto. Por quê? Porque é da mulher que sai um outro ser vivo, um outro ser humano, a imagem e semelhança de Deus. E quando o ser humano nasce, e Satanás vê isso, ele observa que alguém que é a imagem e semelhança de Deus foi gerado. O ser humano, ele está em alto quilate no quesito do que diz respeito ao que Deus pensa de nós, ao que Deus imagina de cada um de nós. Ele não fez nenhum ser a sua imagem e a sua semelhança. Ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. E nenhum outro ser na face da terra ou no universo inteiro pode gerar um outro ser a imagem e a semelhança de Deus do que uma mulher, uma mãe. Isso é muito especial. Por isso esse amor que é inexplicável, esse elo que é inexplicável. Mas nessa noite, refletindo, vamos pensar sobre três mães. Poderíamos citar muito mais, mas o tempo não nos permite. Mas pensando em 3 mães, gostaria de falar com você sobre Eva. Sim, sobre Eva. Uma mãe que crê. Ora, pastor, mas não foi Eva que foi seduzida por Satanás e que comeu o fruto, e por causa dela deu o fruto para Adão, houve a queda e tudo mais? Eva, realmente, ela escutou a Satanás, ao invés de escutar o Senhor, ela foi enganada, ela foi seduzida por Satanás, ela deu o fruto para o seu marido. Mas Eva muitas vezes é simplesmente lembrada e martirizada por causa desse ato, que é um ato seríssimo, extremamente sério. Mas o que nós devemos refletir é o seguinte: e se fosse eu? E se fosse você no lugar de Eva? Será que nós teríamos mantido a nossa posição? Será que se fosse qualquer outro ser humano que não Eva, que estivesse ali naquela condição, ele teria se mantido fiel, ele teria mandado Satanás embora, ele teria reconhecido Satanás, a serpente? Será que isso teria acontecido? Eu e você que às vezes olhamos para essa situação de Eva, e às vezes julgamos, e às vezes até mesmo condenamos, será que nós não passamos por algumas situações na vida parecidas com a situação de Eva, e que nós tínhamos sim a possibilidade de fazer uma escolha diferente, mesmo trazendo em nós o pecado original? E mesmo, veja bem, estando diante dessa situação, Deus nos mostrou que aquilo não era da vontade dele, que aquilo não era do agrado dele. E mesmo Deus nos mostrando, o Espírito Santo nos indicando, nos exortando, nós nos lembrando de um texto da palavra de Deus, ou de alguém falando conosco a respeito, nós fomos e fizemos errado, sabendo que estávamos fazendo errado. Quantos de nós não fizemos isso? E quantos de nós não fizemos isso? 1, 2, 3, incontáveis vezes. Quantos? Então, nós, às vezes, nós somos muito fáceis para condenar,
para apontar o dedo, mas às vezes nós somos muito complicados para olhar para dentro de nós e enxergar as nossas próprias falhas, os nossos próprios defeitos e as nossas próprias culpas. É interessante que em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1, quando Eva foi ter o seu filho chamado Caim, no texto original, veja o que vai acontecer. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, ela ficou grávida e deu à luz, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. No texto hebraico está escrito assim: alcancei o Senhor um varão. Por quê? Porque Eva, quando ela escutou no momento da queda Deus dizendo que da mulher iria nascer um, e esse iria esmagar a cabeça da serpente, Deus fez ali a promessa do Messias. Quando Eva foi ter o seu primeiro filho, ela creu tanto naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse, que ela imaginou que Caim já seria o Messias nascido para devolver de volta o paraíso, a redenção, a salvação para o homem. Eva acreditou no Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, uma mãe que crê, isso demonstra que Eva se arrependeu. Outra coisa interessante, no capítulo 26, ou melhor, no versículo 26 do capítulo 4, está escrito assim: a Sete, mesmo também, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sete foi também um dos filhos de Adão e Eva, um dos filhos que inclusive foi dado, e quando foi dado, foi dito sobre ele que ele veio para ficar no lugar de Abel, que Caim havia assassinado, que Caim havia matado. E nós observamos que o seu filho Enos, neto de Adão e Eva, começou a buscar ao Senhor. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ora, como é que eles iriam invocar o nome do Senhor se não tivessem aprendido isso com Adão e com Eva? Quem é que os ensinou a buscar o Senhor? Uma coisa maravilhosa que nós vemos nesse primeiro casal é que, mesmo acontecendo a queda, eles não se separaram, eles continuaram juntos, continuaram firmes na sua união, a sua união que foi selada por Deus. Deus fez um para o outro. E outra coisa, mesmo que esse casal acontecesse uma tragédia dentro de casa, um irmão matar o outro, isso é uma tragédia sem precedentes. Inclusive existe uma pesquisa a respeito desse assunto, e diz assim que quando filhos morrem antes dos pais, muitos casamentos terminam por conta dos pais não continuarem, não conseguirem continuar vivendo juntos, por causa da perda do filho. E isso morrendo de uma morte natural. Agora você imagina perder um filho por um assassinato, por um próprio irmão matando o outro. Você imagina isso? Mesmo assim, Adão e Eva continuaram ensinando sobre o Senhor dentro da sua casa. E o seu neto Enos, a partir de então, começou-se então a buscar ao Senhor, a invocar o nome do Senhor. Vou te dizer uma coisa: se Adão e Eva tivessem se afastado do Senhor, se Adão e Eva tivessem se dispensado um do outro, a situação poderia ter sido muito pior. Se Eva não mantivesse a sua posição como mãe, Adão a sua posição como pai, como família, a situação poderia ter sido muito pior. Mas eles se mantiveram, e Eva foi uma mãe que creu. Eu quero ressaltar e quero fortalecer esse texto de Gênesis 4:1, que é muito interessante, que quando ela tem o seu filho Caim, ela imagina, é o Messias, é o Salvador que está nascendo. Isso é ser mãe, é imaginar o melhor para o filho, é imaginar os mais altos atributos para o filho, é sonhar com o filho dando certo, progredindo, avançando, resgatando. Isso é ser mãe. Nós que somos, todos nós somos filhos, nós devemos saber isso, que a mãe, a nossa mãe, ela sempre pensou para nós o melhor, ela sempre projetou para nós o melhor. Louvado seja Deus. Uma outra mãe
que eu quero meditar com vocês aqui é Ana. Ana é para nós um símbolo de perseverança, aquela mãe que persevera, uma mãe que clama e persevera. Em 1 de Samuel, capítulo 1, do verso 10 ao verso 12, está escrito: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Houve um momento em que esta mulher orava e que apenas os seus lábios se mexiam. Ela estava balbuciando palavras, de tanto que seu espírito estava amargurado, a sua alma estava amargurada. E o que ela estava buscando? Ter um filho. E Deus vai lhe dar esse filho. Dela vai nascer o próprio profeta Samuel. Ele mesmo vai escrever a respeito da sua mãe. Ele mesmo vai falar a respeito de como foi a intercessão da sua mãe para o seu nascimento. Como isso foi maravilhoso, como isso foi extraordinário. Uma mãe que clama, que persevera, que insiste. Essa mulher intercedia todos os dias. Se nós lermos o texto de 1 Samuel capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, nós vamos ver que este era um desejo, uma insistência do coração dessa mulher em ter um filho, em ser mãe. Deus a deu muitos outros filhos, mas Samuel ela consagrou completamente ao Senhor. Como é importante quando uma mãe, e a mãe sempre quer o melhor para o filho, ela consagra o seu filho ou os seus filhos ao Senhor. Todos nós recebemos muitas orações por parte da nossa mãe. Muitas orações. Orações que nós nem imaginamos, em momentos que nós nem imaginamos. Deus nos livrou de muitas ciladas, de muitas armadilhas, de muitas contradições, perigos na vida, por causa da oração da nossa mãe, que estava orando por nós, buscando ao Senhor ali no nosso lugar. Aqui Ana nos mostra sobre o poder de uma mãe em não desistir dos seus filhos. Mas vamos pensar também numa terceira mãe, uma mãe para o Messias. Eu estou falando de Maria. Maria era uma adolescente. Vamos ver o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Mas nós vamos ler o versículo 28 e o versículo 38. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Versículo número 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. A anunciação do nascimento de Jesus foi algo espetacular. Um anjo do Senhor aparece para uma jovem, para uma adolescente que estava prometida de ser desposada por José. Ela ainda não havia sido desposada, o casamento ainda não havia sido sacramentado. E o anjo lhe aparece e disse para ela que ela era uma mulher agraciada do Senhor, que o Senhor era com ela e que ela era bendita entre as mulheres, porque haveria de dar à luz ao Senhor, ao Salvador, ao Messias. Salvador inclusive para a vida dela. Ela também precisava de um Salvador. Aqui vale a pena nós colocarmos algo que é muito importante. Maria também nasceu com o pecado original, o pecado da origem, o pecado deixado pela herança de Adão e Eva. Ela também trazia em si este pecado, mas Deus a escolheu
para que dela nascesse o Messias. Ou seja, não houve a intervenção de um homem. Você pode dizer, então Jesus também nasceu com o pecado original? Não, porque o que foi usado? O ventre de Maria, mas a semente para poder gerar Jesus, não foi a semente de José, não foi a semente de um homem, foi o próprio poder de Deus, gerado pela palavra de Deus, por um milagre de Deus. Então Jesus não trouxe em si o pecado original, porque foi gerado pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, ela também teve essa dúvida: como é que eu posso dar à luz sendo virgem, não tendo conhecido um homem? E então o anjo lhe respondeu: olha, o Espírito do Senhor, ele te cobrirá, demonstrando que para Deus não existe nenhum impossível. E então aquele ventre humano, aquele ventre que trazia o pecado original, abrigou o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador de toda a humanidade. Até o Salvador de toda a humanidade precisou de um ventre, conforme estava escrito e prometido em Gênesis, que da mulher iria nascer um, e esse iria esmagar a cabeça da serpente. Agora, não era mais no caso de Eva, que pensou que Caim era o Messias, mas aqui nós encontramos uma jovem, Maria, e dentro dela está o Filho de Deus, que viria para morrer no seu lugar, para levar os nossos pecados, as nossas maldições na cruz do Calvário. Mas ele precisou nascer, ser gerado no ventre de uma mãe. Mamãe, como é especial ser mãe. Nesse caso, como é especial ser mulher. Que dom maravilhoso é esse? O dom de gerar, o dom de dar filhos para a humanidade, o dom de gerar filhos, e esse era o projeto inicial de Deus, filhos para Deus, filhos que glorificassem e que glorifiquem, porque não, Deus espera isso, o seu nome. Como isso é maravilhoso, como isso é especial. E veja o que Maria mesmo vai dizer num cântico, em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, veja, meu Salvador. Maria declara com a sua própria boca que ela precisa de um Salvador, uma mãe para o Messias, uma mãe que colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Se nós observarmos aqui, nós observamos que as coisas não foram fáceis, nem para Eva, nem para Ana e nem para Maria. Nós servimos a um Deus maravilhoso, mas esse Deus maravilhoso, ele nos permite passar por provas, por lutas. Nós precisamos saber que a nossa mãe passou por muita luta, por muita prova. Quantas mães tiveram, nós filhos, com tanta dificuldade? Quantas mães não tiveram um quartinho preparado para o filho, não tiveram um enxoval preparado para o filho? Quantas mães não tiveram um bom marido para poder acolher? Quantas mães não tiveram, sim, um bom pai, um marido pai, que acolhesse os filhos com dignidade, com amor? Quantas mães passaram tantas dificuldades e dissabores para poder gerar um filho? Todos nós filhos nos alimentamos primeiramente do alimento que entrou dentro da boca de nossas mamães. Aqueles nutrientes, eles nos supriram. Aqueles nutrientes, eles fizeram com que os nossos órgãos fossem todos formados. Que as nossas pernas, os nossos pés, os nossos dedos, as nossas unhas, a nossa barriga, os nossos órgãos internos, coração, pulmão, falando dos principais, estômago, intestino, os rins. O que não é importante, né? Todo a nossa coluna, né? O nosso sistema respiratório, nosso sistema nervoso, todos os sistemas do nosso corpo foram formados, e formados dentro do ventre da nossa mãe, pelo alimento que a nossa mãe comia, os sentimentos que ela sentia, as emoções que ela passava, tudo isso foi nos nutrindo aqui dentro. Nós não fomos nutridos 100% com tudo de melhor, porque, como a gente tem sempre dito, cada um de nós traz em si o pecado original, mas pelo desejo das nossa mãe, ou de todas as mamães, o desejo era que nós fôssemos nutridos
com tudo do bom e com tudo do melhor. Como é maravilhoso ser mãe. E eu falo hoje aqui para as mães, mas eu falo muito também para os filhos, para que os filhos valorizem a sua mãe, para que os filhos deem valor. É muito necessário a gente parar para poder pensar tudo o que passou a mãe para nos ter, tudo o que uma mãe passa para gerar um filho. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa saber que a nossa mãe, a sua mãe, ela te carregou muito mais do que 9 meses. 9 meses foi ali dentro da barriga, mas ela te carregou. Quantas vezes te segurou no colo? Você não sabia falar, você não tinha forças para poder andar sozinho, você não sabia nada, você nem se lembra. Nós nem nos lembramos daquele período de criancice. Colocou comida na nossa boca, trocou a nossa fralda, né? E olha que ninguém quando defeca perfume, mas cuidou de nós com maior amor, com maior carinho, às vezes com condições tão limitadas, tão difíceis, mas cuidou de nós. Ela te colocou, talvez você, filho, não saiba disso, acima dela. O seu choro, filho, cortava o coração de sua mãe. Talvez ela nunca disse isso para você, mas quando pequenino você chorava, ela acordava, ou mesmo estando acordada, ouvia o seu choro, parava com tudo que estava fazendo, para poder sair correndo e ver o que estava acontecendo com você. Talvez ela nunca te disse isso, mas ela te observou dormindo. E quando sua mamãe olhou para você dormindo, muitas vezes ela sorriu e os seus olhos lacrimejaram e ela começou a chorar, simplesmente por ver você ali, aquele serzinho pequenininho, dormindo, às vezes chupando o dedo, né? Mexendo para lá ou para cá, às vezes sonhando e dormindo, sorrindo, e sua mãe te observando. Ela chorou muito por você, talvez não te disse, mas chorou muito por você. Sua mãe, filho, sofre com a sua ausência. Sua mãe muitas vezes, talvez você nunca saiba, ela nunca te falou isso e nem vai falar, mas muitas vezes ela queria aquela coxa de frango. Muitas vezes ela queria aquele pedaço de bolo, aquele pedaço de torta, mas ela tirou da boca dela e disse: não, eu não quero não, eu estou satisfeita, pode comer, meu filho, pode ficar para você. Muitas vezes ela queria tomar aquele copo de suco, mas ela não disse nada, e disse: não, eu não estou nem podendo tomar isso daí, pode ficar para você. A sua mãe, filho, ela sabe que ela falha, e ainda eu quero te dizer, a sua mãe faria tudo de novo. Ela faria tudo de novo por conta de você, por você. O amor de uma mãe é inexplicável. Por mais que nós queiramos, nós não vamos conseguir o que é o amor de uma mãe. O amor de uma mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, porque o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é inquestionável, o amor de Deus está num patamar acima de tudo, mas o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe. Por isso que o próprio Deus, quero concluir voltando ao texto de Isaías: mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Há uma história a respeito desta fala do profeta, e desta fala do profeta citando algo que Deus está dizendo. E a história é a seguinte: muitas vezes quando o povo de Deus foi atacado por povos inimigos, os filhos eram arrancados, ainda mamando, eram arrancados das suas mães, dos braços das suas mães. E a possibilidade da mãe se encontrar de novo com esse filho era muito remota. Essas mães, então, muitas delas gravavam o nome do próprio filho na palma da sua mão. Cortavam com pedra, ou com uma lâmina, ou até mesmo com um objeto quente. Colocavam o nome do seu filho ali
na palma da sua mão, para não se esquecer do seu filho. Deus, Ele cita exatamente isso, que tem nos gravado na palma da sua mão, que Ele jamais vai se esquecer de nós, que sempre nós faremos parte da memória do Senhor. Eu penso que quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança e nos deu a capacidade de gerar, Ele estava mostrando algo para nós, algo que vem da parte dEle, algo que é divino, porque nós não encontramos isso quando se fala a respeito da própria persona de Deus, Pai, Filho, do Espírito. Nós não vemos uma outra geração, né? Você não tem deusinhos sendo feitos, mas Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, um gerando o outro. E no caso, esse que abriga o ser para poder gerar, que concebe para poder dar à luz, é a figura da mulher, é a figura da mãe. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Quando as pessoas falam a respeito de acreditar em Deus, quando as pessoas perguntam onde está Deus, eu fico imaginando, será que o ser humano não para poder pensar? A sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua vida, você que me escuta agora, é um milagre. Você acha que você é um produto do acaso? Sinceramente, faça essa reflexão. Você acha que você é um produto inerte? Você acha que você é um acidente da natureza? Você se consideraria um acidente da natureza? Um ser tão complexo? Olhe para você agora. Você é a prova mais evidente da existência, do poder e do amor de Deus. E você foi gerado por um outro ser que traz dentro dele toda essa carga deste amor de Deus. O mundo, mesmo andando do jeito que anda, está banhado, permeado pelo amor de Deus. O mundo necessita deste amor de Deus. E nesta noite, e neste dia, onde a gente prega no domingo de primícias e de missões, com o tema Deus em primeiro lugar, é exatamente isso. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos no Senhor, nós vemos na maternidade esta maravilha de Deus, e nós não podemos colocá-lo em nenhum outro lugar na nossa vida que não seja o primeiro lugar, porque só pode existir um amor de mãe, porque existe o amor do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Eu quero nesse momento tirar um tempo para poder orar por cada uma de vocês, mamães, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial que temos na sua presença, onde nós te reconhecemos como o Senhor da nossa vida, como Deus que está em primeiro lugar na nossa vida. Mas nesse momento, meu Deus, eu quero orar por cada uma dessas mães que me escutam, cada uma dessas mães que já são avós, que já são até mesmo bisavós, cada uma dessas mães, Senhor, que nesse momento estão ouvindo a sua santa palavra. Que o Senhor fortaleça a vida de cada uma delas no poder do nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, também por cada um dos filhos, ó Deus, que cada um dos filhos possam perceber o quanto houve de amor, de entrega, de dedicação de cada uma dessas mães por cada um desses filhos. Meu Deus, que cada filho possa compreender essa extensão deste amor de mãe, para entender um pouco do que é o amor de Deus por cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor nos fortaleça cada um de nós, fortaleça a família. E meu Deus, que nesse momento tão especial, onde nós fazemos menção do Dia das Mães, o Senhor abençoe a cada mulher que já é mãe, que já é avó, a cada mulher que ainda não é mãe, que ainda não é nem casada, mas que já tem esta benesse, esse atributo tão divino dentro de si, que é essa capacidade de gerar filhos e de ser mãe. E que, meu Deus, cada um de nós possa valorizar isso e possa ver o dom de Deus, possa ver a mão do Senhor sobre a nossa vida, tua graça, tua misericórdia e o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, mamãe. Que Deus te abençoe, filho.
papai, família, que Deus nos abençoe a todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Nesta quarta-feira, nós estaremos no 6º elo da campanha que temos feito a respeito dos sonhos, campanha Realizando os Sonhos. O 6º elo vai ser um tempo muito especial. E o culto da quarta-feira está sendo só online. E você já bem sabe, a igreja estava enchendo muito na quarta-feira e nós não estávamos conseguindo manter a questão de segurança, né? Então a gente preferiu trabalhar dessa forma, porque nós temos consciência de tudo que está acontecendo e de como nós devemos nos proceder nesse momento que nós estamos passando. Então na quarta-feira o culto vai ser online. Domingo que vem é o último domingo do mês. E nós, sempre no último domingo, fazemos a ceia do fortalecimento. É um tempo muito especial. E também um projeto de vida. E temos 5 cultos presenciais. Às 7h20, às 8h30, às 9h40. Esses na parte da manhã. Às 17h20 e às 18h30. Esses na parte da tarde e da noite. Sendo que o último culto, o das 18h30, ele é presencial, né? E é também o culto que é transmitido para você que nesse momento não pode estar aqui conosco, qualquer motivo que seja. O que eu peço é que você se mantenha fiel a Deus, que você tema o Senhor, que você tenha muita responsabilidade e que sua fé esteja firme em nome do Senhor Jesus. Agora veja bem, nós vamos ter uma live amanhã, segunda-feira, às 8h da noite, com o pastor Mário de Oliveira. Essa live vai ser um culto. E esse culto é um culto in memoriam. Neste culto, o pastor Mário de Oliveira, mais uma vez, vai se solidarizar, juntamente com todos nós, com todos os nossos irmãos que têm partido nesse momento tão difícil. Partido pelas questões da pandemia, também por outras questões, e que nós não temos oportunidade nesse momento de às vezes dar um abraço, de às vezes estar mais perto, de às vezes estar mais próximos, devido a tudo que no mundo inteiro tem passado e o nosso país também tem passado. Então amanhã nós teremos esse culto, e assim que eu der a bênção final, a bênção apostólica, você vai ouvir uma palavra do pastor Mário Oliveira. Então continue linkado conosco, continue assistindo conosco, que você vai ver uma palavra do pastor Mário de Oliveira, nos convidando para esse tempo, para esse culto tão especial. Amém? Nesse momento nós vamos dar a bênção final, mas antes nós vamos orar pelo nosso país, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos orado e profetizado coisas que são impossíveis. Ora, se é para orar, não vamos orar dentro da medida do que é possível, senão a gente não precisa orar, a gente faz, né? Então nós temos orado para que até o meio do ano a maioria da população brasileira seja vacinada. Você pode dizer, pastor, está ficando mais difícil, estão dizendo aí que não tem nem insumos para poder produzir a Coronavac, que está parado. Ora, meus irmãos, eu não vou ficar me baseando nisso. Eu vou orar junto com você, porque eu creio em um milagre de Deus em nome de Jesus. O nosso país hoje já é o 5º país, ou 4º, se não me engano, que mais vacina no mundo. É claro que a nossa vacinação ainda precisa avançar muito, mas graças a Deus nós estamos caminhando, e mesmo com toda a politicagem, com toda a dificuldade que nós encontramos nos meandros da nossa nação, nós vamos superar tudo isso, porque nós somos um povo que acredita em Deus, um povo bom, que busca o Senhor, e eu tenho certeza que Deus escuta as orações e atende as orações de quem clama com fé, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos o estado de Minas Gerais, nós abençoamos, meu Deus, a cidade de Belo Horizonte, as cidades circunvizinhas, e pedimos o teu milagre nesse momento tão difícil. Pedimos, meu Deus, que o Senhor intervenha curando os que estão doentes, dando saúde. Os nossos irmãos, meu Deus, que estão doentes, estão passando por um momento difícil. Levanta-os, ó Deus, no nome de Jesus. Levanta-os da enfermidade, lhes dá saúde. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Seja qual for a enfermidade, nós não estamos destacando uma em especial. Em nome de Jesus, que o teu Espírito opere com cura divina, em nome do Senhor Jesus.
sara a nossa cidade de Belo Horizonte, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos para que haja vacina no território nacional, para que haja vacina para os brasileiros, porque nós acreditamos que a vacina é uma bênção do Senhor. É o Senhor quem deu sabedoria para o homem descobrir caminhos em nome de Jesus. Meu Deus, que recursos sejam trazidos, eu nem sei de onde, mas que eles sejam, meu Deus, trazidos e eles sejam colocados à disposição desta nação, no poder que há no nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, os nossos líderes, o pastor Mário de Oliveira com a sua família, o pastor Antônio Genaro com a sua casa, a sua família, o pastor Leandro com a sua família, o pastor Stefano com a sua família. Abençoa o pastor Altair com a sua casa, com a sua família, o pastor Itamar, a sua casa, a sua família. Meu Deus, cubra todos nós, abençoe esta igreja, meu Deus, no poder do nome de Jesus, cada um dos líderes, cada um dos membros, abençoe-nos a todos, ó Pai, nos dê uma semana de muita graça, cobertos com o precioso sangue de Jesus, e nos dê vitórias e livramentos, nos cobrindo com o seu poder. Meu Deus, agora que nós nos despedimos, que estejamos debaixo da sua paz, e que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique com a palavra do pastor Mário. Deus abençoe. Uma saudação muito especial a todo o nosso ministério e muito especialmente a nossa membresia. A vocês, meus amados irmãos, que estão aí agora na igreja ou de alguma forma assistindo, né, ouvindo, vendo o que eu estou falando. Na esperança de que, apesar das lutas pelas quais temos passado agora, mesmo assim vocês estejam gozando de esperança e de convicção de que Deus está no controle e está no comando. Eu venho aqui pessoalmente convidar não só pastores, mas toda a nossa membresia para segunda-feira, dia 17, às 8 horas da noite. Eu não atraso nos meus compromissos. Aliás, antes das 8 nós já estaremos transmitindo alguma coisa. Então, dia 17, segunda-feira, 8 horas da noite, o nosso culto online in memoriam, ou seja, em memória. Eu convido toda a nossa membresia e até quem não é da igreja. Se você tem parentes, amigos, vizinhos que não são membros da igreja, mesmo assim, pode convidá-los, dá para ele as informações de como fazer para assistir e participar deste culto online, segunda-feira, dia 17, às 8 horas da noite. Eu sei que em alguns lugares, talvez, seja possível que a igreja mesmo se reúna no templo, né? No local de culto, para assistir. Tudo depende do comando das autoridades do seu estado e do seu município. Mas, de qualquer maneira, ou na igreja, ou em grupos pequenos, ou na sua casa, com sua família, com seus amigos, participe. Esse culto vai ser muito bom e é a nossa maneira de mostrar o nosso sentimento cristão por todos aqueles que participarem deste culto online, segunda-feira, dia 17, às 8 horas da noite.